Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje vamos falar de Israel e as Escrituras. E por que fazer este vídeo? Bom, meus amigos, com tudo o que tem acontecido à nossa volta, com este conflito entre Israel e o Irão, eu resolvi fazer este vídeo principalmente para o meio cristão, para nós entendermos a importância de Israel. A importância de Israel como sendo o relógio do mundo e a importância de Israel no campo espiritual e no campo temporal. E vamos ver tudo isso. Eu sei que existe também uma grande controvérsia sobre os cristãos em relação a Israel, mas eu vou aqui mostrar por meio de documentos, por meio do estudo da história, do estudo das Escrituras, as Escrituras Sagradas, a importância de Israel como o centro, como em termos temporais, como eu disse, o relógio do mundo, onde se vai desenrolar os acontecimentos escatológicos, ou seja, o final do mundo, não é? Todos os eventos finais vão acontecer em Israel, a importância de Israel e em termos espirituais, Israel, por meio das Escrituras, eu vou mostrar a importância da menina dos olhos de Deus, como é descrito pela Bíblia Sagrada, e vou fazer isso estudando Israel e as Escrituras. O título deste vídeo, que vai ser a importância de Israel para o cristão, e Israel e as Escrituras, e no final irei mostrar uma pequena bibliografia de apoio para nós entendermos a importância de se estudar Israel e a escatologia, bem como as Escrituras Sagradas, aquilo que nos dizem sobre Israel. Existe uma grande controvérsia no sentido de que alguns acham que Israel é contra os cristãos e outros acham principalmente o contrário, que o cristão tem que estar ao lado de Israel. E é isso que eu vou aqui tentar mostrar neste vídeo e, sem mais demoras, vamos então tentar estudar a origem do povo hebreu, que depois foi chamado judeu, e vamos fazer isso com base na Bíblia, em documentos, em livros importantes, como a História do Povo Hebreu, de Flávio Joséfo, e em vários documentos. E vamos, sem mais demoras, mergulhar agora nas Escrituras e no estudo. Primeiro, em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, podemos ler: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis, capítulo 12, versículo 3. E vamos agora mergulhar na história, portanto, do povo hebreu. Ora, a tradição bíblica começa originalmente com o povo hebreu. Foi por intermédio do povo hebreu, os judeus, que veio até nós um Antigo Testamento. Portanto, a Bíblia Sagrada, constituída pelo Antigo Testamento e pelo Novo Testamento. No Antigo Testamento, os 5 primeiros livros que correspondem à Torá, que é o livro do povo judeu. Então, vamos prosseguir. Mas qual é a origem do povo hebreu? Vladimir Damião expõe a origem do povo hebreu como sendo do deserto da Arábia. Os hebreus eram um povo nómada e no segundo milénio antes de Cristo migraram em massa para o crescente fértil, a chamada Mesopotâmia, e assim um dos lugares onde um clã que incluía a família de Abraão, que veio a habitar em Ur dos Caldeus, portanto a cidade de Ur dos Caldeus. A Mesopotâmia, nome dado pelos gregos e que significa terra entre rios, do grego meso e potamos. É uma região de interesse histórico e geográfico mundial. Trata-se de um planalto de origem vulcânica localizado no Médio Oriente, delimitado entre os vales do rio Tigre e do rio Eufrates,
ocupada pelo atual território do Iraque e terras próximas. Os rios desembocaram no Golfo Pérsico, a região é toda rodeada por desertos. Portanto, eu vou passar um pouco isto. Portanto, toda esta região era chamada Crescente Fértil. Então, os povos que ocuparam a Mesopotâmia foram os Sumérios, os Acádios, os Amoritas e os antigos Babilônios, os Assírios, os Elamitas e os Caldeus, ou os Novos Babilônios. A história antiga de Israel começa em Ur, dos Caldeus, na Mesopotâmia, por volta de 2000 anos antes de Cristo. 2000 anos antes de Cristo, quando o patriarca Abraão partiu em direção à Síria. Aqui o nome de Abraão tinha os tais dois As, Abraão. Portanto, partiu em direção à Síria, onde se estabeleceu, partindo em seguida para a terra de Canaã. Nessa altura, não existia o nome da Palestina, não havia palestinianos, nem sequer havia filisteus ainda nessa altura. Portanto, nós estamos a falar de há 4000 anos atrás. Nós temos que entender a história, porque eu também ouço aí muita gente, eu não vou fazer aqui política neste vídeo, mas eu ouço muita gente a dizer o contrário, porque não tem estudos. É preciso estudar a Bíblia, estudar os documentos, estudar a história daquela região, todas as digamos assim, todas as civilizações que existiram naquela região e compreender como as coisas se desenrolaram. Então, o historiador Flávio Joséfo escreveu a História do Povo Judeu, como eu já falei, obra onde se encontra um registro notável do historiador Nicolau de Damasco. E eu vou citar a passagem. Abraão saiu com grande acampamento da terra dos caldeus, que está acima da Babilônia. Reinou em Damasco e partiu algum tempo depois com todo o seu povo. Estabeleceu-se na terra de Canaã, que agora se chama Judeia, onde a sua posteridade se multiplicou de maneira incrível, assim como as estrelas do céu, não é? Em número, não é? O nome de Abraão é ainda hoje muito conhecido e celebrado e é tido em grande veneração na terra de Damasco. Ali há uma aldeia que tem o seu nome e onde se diz que ele teria habitado. É surpreendente como este nome continua a exercer um fascínio tão grande ainda nos dias de hoje e continua sendo patriarca, o pai das três grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. De acordo com a tradição judaica, a história dos judeus, portanto, começa com Abraão e os patriarcas, líderes das tribos hebraicas nómadas que vieram da Mesopotâmia e foram para Canaã, chegando ao Egito. Não se sabe muito sobre este período inicial. As duas fontes são a Bíblia, as Escrituras Sagradas, e as descobertas arqueológicas. O Crescente Fértil era uma área de agricultura rodeada por muitos desertos. A fertilidade do terreno era assegurada por enormes rios que rodeavam a região. O Nilo, no Egito, e a leste o Tigre e o Eufrates. Portanto, é preciso conhecer também em termos geográficos e em termos de história toda aquela região. Os estudiosos atribuem o nascimento de Abraão à cidade de Ur, também conhecida como Ur-Kasdim, Ur dos Caldeus, no sul da Mesopotâmia, entre 1950 e 1800 antes da nossa era, antes de Cristo. O seu pai, Terá, lhe deu o nome de Abraão, apenas com A, Abraão. Quando Abraão era jovem, Terá mudou-se com a família para a cidade de Ará, no norte da Mesopotâmia. E foi ali que Abraão cresceu e se tornou adulto. O nome hebreu possivelmente deriva de Eber, neto de Sem
e antepassado de Abraão. Sabemos os 3 filhos de Noé, Sam, Jafé e Cam. Esta palavra significa oposto, do outro lado. Portanto, a palavra Abraão, oposto, do outro lado. E Eber deriva desse nome igualmente. Supõe-se então que Hebreus refere-se ao povo que vieram do outro lado. Ou seja, o povo hebreu transita de Ur, daquela zona, da Mesopotâmia, para a zona de Canaã, que é hoje a zona de Israel. Supõe-se então que Hebreu refere-se aos povos que vieram do outro lado, já vimos, e de algum grande rio como o Tigre ou o Eufrates. Nesse caso, Abraão seria alguém que atravessou para o outro lado. No livro da Bíblia, de Gênesis 14, versículo 13, há uma menção à pessoa de Abraão como um hebreu. Voltando à cidade de Ur, estava envolta em mistério e foi apenas no século XIX que arqueólogos começaram a escavar esta antiga cidade estabelecida mais de 2 séculos e meio antes de Cristo, que era uma das maiores cidades da antiga Suméria, um império que prosperou no sul da Babilónia até que os babilônios a derrubaram. Abraão vivia na cidade de Ur há 4.000 anos atrás. Samuel G. Schultz, um grande pesquisador, professor e estudioso das Escrituras, descreve em História de Israel no Antigo Testamento, e depois eu irei mostrar alguns livros no fim, no Antigo Testamento, o mundo patriarcal. Pode-se ver muitas culturas já existentes, como o Egito e a Mesopotâmia. Entre 2800 e 2400 a.C., os acadianos predominavam, tendo Saragão como rei, vindo depois à invasão dos gutas, que pôs fim ao domínio acadiano. Em meados de 2000, refloresceu o domínio sumério e o seu rei, Namu, sobre a dinastia de Ur. O professor Schultz nos fala também de umas tabletes, as chamadas tabletes de Nuzi, ou Nuzi, que em 1925 foram descobertas, nos dando informações preciosas sobre os costumes de Ur. Tudo isso é história arqueológica e documental. Antes de ter vindo para Ará, Abraão viveu em Ur, Gênesis 11, 28 a 31. Esta cidade estava situada a 14 km do rio Eufrates. Abraão não era um homem pobre, tendo considerável riqueza e caravanas. Saiu com grande pompa a caminho de Canaã. Tinha uma esposa chamada Sara, um sobrinho de nome de Lot, ou Ló, e o seu pai Terá. Tudo isso está nas Escrituras. Terá era um semita, vendedor de ídolos. Portanto, não era monoteísta, era politeísta. Mas, segundo a lenda, seu jovem filho não estava convencido na adoração dos ídolos e um dia o jovem Abraão foi à loja do pai, quebrou todos os ídolos, exceto o maior de todos. Terá voltou e ficou, portanto, aborrecido, vendo todos os ídolos derrubados, destruídos. E Terá, o pai de Abraão, pediu uma explicação a Abraão, que calmamente disse a seu pai que apenas não destruiu o ídolo maior, porque para ele representava o único Deus verdadeiro e vivo. Esta lenda pronuncia uma mudança considerável nas crenças de Abraão, criando as primeiras noções teológicas de monoteísmo, um Deus único. Até aí não existia monoteísmo à face da Terra. Nós temos que entender isto. É a partir deste ponto que começa o monoteísmo hebreu, o monoteísmo israelita. Ou seja, é a partir de Abraão que tudo vai começar. E é por isso que nós cristãos temos que entender isto. Temos que saber que, em termos temporais e em termos espirituais, nós temos que partir deste ponto de Abraão e das Escrituras, não é? Então, segundo a Bíblia, Abraão seria o pai de várias nações diferentes. Os relatos escritos na Bíblia, em que Deus anuncia a Abraão que a sua descendência seria como o pó da terra, Gênesis 13:16, e como as estrelas incontáveis do céu, Gênesis 15:5. Formam toda a história e a origem de Israel. Sua descendência seria tão numerosa que não se poderia contar.
Mas segundo o relato bíblico, Abraão teria duvidado da palavra de Deus e das promessas feitas à sua posteridade. Teria ele tantos filhos quanto há estrelas? Ponto de interrogação. Sabendo que não poderia mais conceber, Sara, mulher de Abraão, ofereceu Agar, sua serva, como esposa a Abraão. E, como a poligamia nessa altura era costume entre os povos da região, a união tornava-se mais desejável pelo facto de ser Agar filha do faraó dada a Abraão, quando da sua passagem pelo Egito. Logo, Agar teve um filho que se chamou Ismael, e este se tornou pai do povo árabe, que mais tarde, entre 600 e 700, se tornaria a religião muçulmana do Islão. Aqui temos que também compreender que esta situação de Abraão não confiar em Deus o suficiente, de Sara não acreditar que podia ter tido um filho direto com Abraão, mesmo já na sua velhice, e vai criar aqui uma situação em que se vai precipitar Sara, vai oferecer a sua serva para Abraão e vai nascer Ismael, que não é o filho da promessa. Isto aqui é importantíssimo para nós os cristãos entender. O filho da promessa será Isaac e não Ismael. E a partir daqui começa todo o problema que existe hoje, e a religião islâmica existe precisamente por causa deste problema que aconteceu nessa altura. Meus amigos, eu vou aqui dizer isto, custa a muita gente ouvir isso, mas se Sara tivesse confiado em Deus, tivesse esperado e tivesse tido o único filho, Isaac, e depois a sua descendência, Jacó e Israel, não teria existido a religião islâmica, meus amigos. Porquê? Porque não teria nascido Ismael, pai do povo árabe, que depois, em 600 depois de Cristo, deu origem à nação islâmica. Nós podemos ver aqui como, quando nós erramos espiritualmente e temporalmente, tudo o que vai implicar em termos de história, não é? Então, nós vamos continuar. Os árabes localizam o início da sua linhagem em Ismael. Portanto, aqui reforça aquilo que eu estou a dizer. E acreditam ser descendentes de Abraão. Eles também sabem que são descendentes de Abraão. Realmente a história de Agar e Ismael figura como destaque no Corão, Alcorão. De acordo com uma lenda muçulmana, Agar e Ismael se refugiaram no deserto e em um lugar que é atualmente a cidade sagrada muçulmana de Meca. Portanto, isto é de acordo com, uma lenda muçulmana. Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho com a sua esposa Sarai e que este filho, Isaac, herdaria a aliança com Deus. Isaac é o filho da promessa. E essa promessa seria estabelecida entre Deus e todos os descendentes de Abraão e Isaac. Daí em diante, Abraão seria conhecido como Abraão, com 2 A's. Pai de muitas nações, passou de Abraão para Abraão. Como sinal do pacto entre ele e Abraão, Deus decretou que por todas as eras, cada menino deveria ser circuncidado com a idade de 8 dias. O rito da circuncisão também incluía Abraão, que, segundo se consta, circuncidou-se a si próprio aos 99 anos. A circuncisão, como marca da aliança entre Deus e Abraão e todos os seus descendentes, foi praticada através de todas as gerações de judeus até aos dias de hoje, mesmo quando viviam em meio a povos que não a praticavam. A circuncisão, ou Brit Milá, é uma das mais antigas tradições judaicas. Pronto, eu falei disto e fiz isso como introdução para nós vermos a importância, nós, os cristãos, tanto católicos como protestantes evangélicos, como ortodoxos, temos que ter esta visão histórica e esta visão espiritual de que tudo começa com Abraão e a importância do povo hebreu. É isso que eu quero que nós tenhamos isto em consideração. Depois eu agora vou explicar daqui para a frente todo o resto. Agora, a história do povo judeu. Como definir o ponto de partida da história da tradição judaico-cristã?
eu prefiro utilizar a expressão hebraico-cristã. Porque nós, como vamos ver, a partir de Cristo, portanto, a partir de Cristo, a partir da Igreja nascente, discípulos e depois a continuação com a Igreja, os pais da Igreja por aí fora, há uma divisão de toda a tradição hebraica para um novo, porque é novo, um novo judaísmo que vai ser chamado depois o judaísmo talmúdico. E esse judaísmo talmúdico já nada tem a ver com tudo o que eu estou aqui a falar. E é isso que nós temos que compreender. Então eu vou falar aqui da tradição hebraico-cristã, para nós podermos então entender melhor o que eu estou aqui a dizer, para não haver confusões, porque eu sei que há muita gente que não entende, aqueles mais extremistas não entendem quando se fala em tradição judaico-cristã. Então eu vou continuar. Do ponto de vista religioso, tudo teria começado há milhões de anos. A história do primeiro homem teria iniciado, correspondendo ao texto bíblico de Gênesis, na descrição da narrativa da criação do mundo. Ok, eu vou passar isso. Gênesis 1, pronto, Deus foi criado à imagem do homem e por aí fora. Vou passar isso porque senão é muita coisa e depois vai se tornar muito longo. Então, vamos... Depois temos então a história de Noé. Depois, primeiro a história de Abel e Caim. Depois continuamos, vamos ter, portanto, Eva, mulher de Adão, teria dado depois mais tarde outro filho, Sete, e esta nova descendência iria multiplicar-se até o dilúvio de Noé, vou passar isso rápido, e até a arca. Os descendentes de Noé, Sem, Quem e Jafé, irão povoar o resto da terra. E foi estes os primeiros homens, salvos do dilúvio, que os futuros povos iriam tomar como ponto de partida. Depois há o famoso episódio da Torre de Babel, que eu também vou passar. Tudo isso, portanto, está na Bíblia, não é? E tudo aquilo que nós sabemos sobre essa história. Então, o berço da civilização, de onde partiu a divisão dos povos, em várias línguas, da Torre de Babel. Então, a tradição judaica começa com os hebreus, particularmente nos escritos e tradições orais do povo judeu contidos no Tanakh. O Tanakh é um composto da Tora, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a lei, do Neim, os profetas, e do Ketuvim, os escritos. Estas 3 seções de escritos judaicos, redigidos ao longo da história do povo hebreu, fazem parte da primeira parte dos ensinos judaicos. Mas é no Monte Sinai que começa a tradição bíblica que iria conduzir o povo judeu para a Terra Santa. Mas também, mais tarde, levar as nações e civilizações ao conhecimento da lei moral, os chamados 10 mandamentos. Então pode-se fazer agora uma breve referência às Escrituras e ao seu significado. Portanto, a Bíblia é a designação para as Escrituras. Bíblica vem da palavra biblos, que quer dizer vários livros. Portanto, deriva de biblos, a folha de papiro utilizada na escrita que veio a significar livros. A primeira palavra do Novo Testamento é biblos. As Escrituras começam a ser chamadas de Bíblia no 2º século da nossa era. Os escritos judaicos da Tora e do Tanakh foram transferidos do hebraico para o grego, para o Antigo Testamento, no documento que ficou conhecido por Septuagínta. Isso é importante, eu sei que às vezes alguns podem dizer grande seca, mas é importante. A Septuagínta, letras maiúsculas LXX, feita em Alexandria, em 280 a.C., supostamente por 72 anciões que compuseram a primeira parte da Bíblia. A Bíblia é composta por 66 livros, na versão protestante, atenção, e dividida em 2 partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Portanto, o Antigo Testamento com 39 e o Novo Testamento com 27. Atenção, porque foram acrescentados 7 livros na tradução católica. Portanto, estes livros foram escritos uma só vez, mas em intervalos... esses livros não foram escritos de uma só vez, mas em intervalos num processo que durou cerca de 1600 anos, que ia desde a Babilónia até Roma. Pode-se avançar agora no tempo e no espaço e encontrar a origem da tradição judaica com a personagem Abraão, que tivemos a ver todo o desenrolar, a primeira parte, que foi este homem que teria dado início ao judaísmo e mais tarde também ao cristianismo. Eu vou repetir esta frase, meus amigos, porque isto é importante. Que foi este homem, Abraão,
que teria dado início ao judaísmo inicial, hebraico, e depois ao cristianismo. A religião islâmica também intitula este homem como o pai da nação islâmica, derivada da situação de Ismael. Abraão seria assim o pai das três maiores religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Mas Abraão é de facto o principal motor da tradição hebraico-cristã, ou judaico-cristã, como vocês quiserem, seguindo os passos de Abraão e Isaac, depois Jacó, chegando ao clã de Jacó, até ao Egito, saindo 400 anos mais tarde com Moisés do cativeiro do Egito, em busca da terra prometida, o Êxodo, e dos 10 mandamentos dados a Moisés por Yahvé. Yahvé, nome dado no Antigo Testamento. Nascia assim o povo judeu, as 12 tribos de Israel e os reinos de Judá e Israel. Meus amigos, aquilo ali nunca se chamou Palestina. Isto veio muito depois. Um general romano que deu o nome àquilo de Palestina porque odiava os judeus. Aquilo ali sempre foi a Judeia, sempre foi Judá. Aquela zona toda ali sempre foi dos judeus. Portanto, quando eu ouço aquela gente toda, aquele extremismo todo da esquerda a falar em Palestina, eles não sabem, eles não estudam, eles não percebem nada do que é a Bíblia, eles não sabem nada. Bom, continuando. No contexto bíblico, os profetas são mensageiros de Deus. Deus havia um mensageiro que nos salvou do Egito. Bom, eu vou passar isto. Portanto, essa teocracia israelita iniciou-se com os profetas, com a chegada a Canaã, que passa a ser característica principal daquela terra. Depois é toda a história da Bíblia, os juízes, o reinado de Saúl, o reinado de Davi, o reinado de Salomão. Vou passar isto tudo, senão nunca mais saímos daqui. E depois vamos até... portanto, um século depois instala-se a divisão do reino, que é dividida em dois reinos, o reino do Judá e o reino de Israel. A luta instala-se entre os reinos divididos, a idolatria é o vício principal, a velha profecia. Bom, vou passar isto tudo. Depois começa o cativeiro. O Estado do Norte de Israel desaparece em 722 a.C. Segue-se depois, século e meio, o fim do reino de Judá em 586, com a destruição do templo. Inicia-se o cativeiro babilónico. É durante este período que o povo judeu é deportado e vai assim refletir sobre o passado por influência da pregação de novos profetas. Esta será também uma nova página na história de Israel para o futuro da humanidade. Depois, vou agora andar mais rápido. Depois vem a história da destruição do primeiro templo e do seu restabelecimento. O povo regressa a casa sob a permissão do rei Ciro e Jerusalém é de novo a capital. E o templo é reconstruído por volta dessa altura por Zorobabel. O país passa a ser chamado de Judeia, e o seu sistema político passa a ser uma teocracia. Este Esdra reúne pela primeira vez o Sinédrio e a Tora e a nova Constituição. O nome judeu passa a ser o nome dos hebreus, quando da volta do cativeiro babilónico. Podemos ver que isso é muito antes da Palestina, dos filisteus e de toda aquela gente palestinana que vive ali, dos egípcios e tudo isso. Em quarto a.C., século IV a.C., Alexandre o Grande conquista os persas e constrói um poderoso império. É neste momento que entra na cultura judaica o helenismo. O povo judeu apresenta-se pela primeira vez no contacto com a cultura grega. O grego é a língua dos eruditos e dos sábios. A tradução da Tora hebraica para a língua grega, o koiné, é feita com a Septuagínita. Esta assimilação cultural irá ser incontornável e incomensurável para o futuro da história da civilização ocidental. Mas Antíoco Epifano, em 169 a.C., vai helenizar pelas armas o povo judeu, vai proibir o culto hebraico e vai colocar no templo judeu a estátua de Zeus. Depois disso, instalam uma nova revolução com os Macabeus. Eu estou a fazer a história toda, não é? A vitória desses restabelece a pátria dos judeus e o culto. Assim, em 104, Judas Aristóbulos tomou o título de rei dos Judá. E haveria lutas e contendas durante 80 anos seguintes até chegar ao poder conquistado pelos romanos. Entre 6 a 3 anos antes da nossa era, nasce um homem que iria mudar o curso da humanidade, o Messias, o Cristo de Nazaré, nascido judeu em Belém. Este homem vai mudar o curso de toda a história, antes de Cristo, depois de Cristo, para sempre e para toda a teologia existente. E com ele vai nascer uma nova visão do mundo. Jesus iria trazer a mensagem das boas novas do reino dos céus ao povo judeu e também às outras nações. Consolida-se assim o epicentro
de toda a tradição judaico-cristã. Ponto 3. Os judeus até aos dias de hoje, e temos que fazer isso, vamos ter que ter paciência, meus amigos, mas tem que ser. Em 70 d.C., depois da morte de Nero, o imperador romano, Tito, o general, conquista Jerusalém, que ainda resiste, mas perde sobre o jugo romano. As tropas entram no templo e o templo é destruído. Jerusalém fica reduzido quase a escombros. Nasce, nesse cenário de ocupação, em meados de 70, permanece emassada e comandada por Eleazar ben Jair, 1000 zelotas que resistem ao cerco romano, optando depois pelo suicídio coletivo. Quando os romanos entram em Jerusalém, encontram somente cadáveres. Isto foi tudo verídico e é história. O templo foi novamente destruído até aos dias de hoje. Aqui há a destruição do templo até aos nossos dias, restando apenas aquele muro que é chamado o Muro Ocidental ou o Muro das Lamentações. Depois da destruição do povo judeu, depois da destruição, o povo judeu teve um exílio de 2000 anos, a chamada a diáspora. A partir deste momento em diante, o povo judeu foi disperso até aos mais longínquos lugares do mundo, desde as Índias, a China, a África, a Rússia. Na Europa surgiram as primeiras comunidades judaicas. 2000 anos depois, em 1948, surgiria de novo o Estado de Israel. Estava cumprida a profecia do livro bíblico de Isaías 66, capítulo 66, versículo 8, que diz: pode fazer-se nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Profecia cumprida. Muita gente não sabe isso, mas isso foi cumprido. A letra no nascimento do Estado de Israel em 1948. Estrangeiros, sempre vistos entre as populações vizinhas, o judeu foi um povo sofrido e sempre perseguido, o povo mais perseguido da terra com os cristãos. Em termos históricos, o povo judeu ainda foi mais perseguido que os cristãos. Em termos recentes, o povo cristão tem sido mais perseguido. Mas vamos continuar. A pressão para deixar suas tradições ao mudar de religião foi sempre o grande objetivo de muitos povos que não os aceitavam. Mas apesar de todas essas perseguições, o povo judeu preservou sua tradição, seus hábitos, sua religião. Um exemplo notório, histórico, foi o próprio Holocausto, que foi um dos mais terríveis acontecimentos da história. Das cinzas do Holocausto surge depois o moderno Estado de Israel, que nasce, como já vimos, em 1948 até aos nossos dias. São, sem dúvida, mais de 6.000 anos de história da sua persistência nos valores religiosos, culturais, tradicionais, morais da tradição judaica. E em defesa de um ideal único em toda a história. Mas, amigos, quando eu ouço pessoas a dizer que não querem ter nada a ver com essa tradição histórica, cultural e espiritual, eu não entendo, sinceramente. São pessoas que não percebem nada. Nesta luta, Jerusalém ocupa o lugar central de toda a atenção. Vou repetir esta frase. Nesta luta, Jerusalém ocupa o lugar central de toda a atenção. O grande templo de Jerusalém, onde a Arca da Torá fica depositada, e os templos judaicos, sinagogas, onde as arcas das sinagogas de todo o país ficavam viradas para Jerusalém, um claro exemplo desta tradição. Agora vamos ver. O sionismo, muito se fala desta palavra, o sionismo, surgido no século XIX, é o regresso espiritual e histórico do povo judeu à Terra Prometida. Meus amigos, quando eu ouço dizer que o sionismo é um movimento de uns tipos que se metem numa cave e para combinar a governança mundial, não é? Meus amigos, o sionismo, a palavra vem da palavra Sião, o Monte Sião, é a reunião do povo judeu na sua terra. É tão simples como isso. Assim como os portugueses vão defender Portugal, porque é a terra dos portugueses, a mesma coisa acontece com aquele povo. Bom, no século VI a.C., os profetas durante o cativeiro babilónico proclamavam o regresso do seu povo à terra prometida. A diáspora serviu para o apelo à terra do povo, ao Eretz Israel. Eretz Israel. Começando o grande movimento que viria a ser chamado por sionismo. Quer a gente goste, quer a gente não goste,
Isso é história. Nós temos que entender isto. Mas foi apenas com Moisés, Mendelssohn, acho que é assim que se diz, eu não tenho a pronúncia hebraica, não é? De pronúncia judaica. No século XVIII, século iluminista da Europa continental, que começa assim o sionismo. A Haskalah foi um movimento inicial e laico ao memorial judaico-alemão e marca uma ruptura com o judaísmo ortodoxo, criando um sentimento nacionalista judaico. No século XIX, Yehuda Akalai e Sevi Kalicher, os nomes podem não estar muito bem pronunciados, criaram a ideia de uma terra preparada para o regresso do Messias, ou que viria a ser constituída pelos fundamentos da terra do povo Eretz Israel. Mas foi em 1896 que o jornalista judeu austríaco Theodor Herzl, depois eu vou mostrar aqui alguns livros, Theodor Herzl publicou um livro com o título O Estado Judaico. Muita atenção, este Theodor Herzl tem uma importância aqui muito grande para, novamente, o reagrupamento de Israel. Em Basileia, no ano que sucede, Herzl organiza o primeiro congresso, chamado Congresso Sionista da História. Neste congresso foi aprovado por 200 congressistas presentes o programa, chamado Programa de Basileia, programa que deu os primeiros passos para a criação de um Estado para o povo judeu na Palestina. Na então chamada Palestina tinha tido este nome pelo general romano que pôs esse nome contra a Judeia, nessa altura que ele odiava os judeus e pôs esse nome. Foi também nesse mesmo congresso que surgiu a OSM, a Organização Sionista Mundial. Surge depois, no século XX, a Declaração Balfour, muito conhecida, a Declaração Balfour, que origina a criação do Estado de Israel. Declaração da Independência em 1848, motivada pelas profundas e irreparáveis feridas do Holocausto. Não esquecendo que o povo judeu, que sofreu a perseguição do nacionalsocialismo e dos campos de concentração, depois necessitou criar um Estado e necessitou se armar até aos dentes. Meus amigos, eu vou dizer aqui uma coisa que tem a ver com estes conflitos todos, que não vem de agora. Se Israel não se defendesse, se Israel não tivesse uma das maiores defesas do mundo, Israel não existia já. Já não existia. E isto o próprio Deus dos exércitos, que era assim chamado no Antigo Testamento, ele próprio dizia para o povo judeu, o povo hebreu, se armar e lutar contra os exércitos à volta, para questão de sobrevivência, porque era a nação que Deus escolheu para se fazer conhecer ao mundo. Que é isso que nós temos que compreender. E muita gente não percebe. Porquê? Porque existe um grande antissemitismo, não é? Que é a maior estupidez que existe na história. É o antissemitismo e o anticristianismo. Para mim são as duas maiores barbaridades que podem existir neste mundo. Mas enfim, isto é apenas a minha opinião. Portanto, vamos continuar. Apoiada pelo Ocidente e pela causa judaica e pela força motriz dos judeus americanos, aliados ao povo do presidente Truman, aliados ao apoio do presidente Truman, e pela vontade britânica de deixar o comando da Palestina, o sionismo é a base do suporte político para a restauração de Israel no local onde sempre existia até 70 d.C. na diáspora, o que teria dado origem a este ressurgimento do Estado de Israel. Portanto, Israel tem todo o direito do universo em estar ali, porque aquilo é a terra deles. E quem vier a dizer o contrário, não. Todos os povos que existiram no Antigo Testamento, houve alguns povos ali. Eu tenho um livro que devia ter tirado, que está ali sobre a história das religiões, que faz um estudo há 2000 anos antes do cristianismo, sobre os povos naquele espaço. Todo aquele espaço, tanto daquela zona ali onde é hoje toda aquela zona ali de Israel, onde é Israel, e toda a zona do Iraque, do Irão, daquela zona toda, e da Síria, e de toda aquela zona. E faz um levantamento dos povos que existiram naquela altura. Todos esses povos hoje, o único que existe é o Egito. É o povo egípcio que ainda existe. Todos os outros desapareceram, porque aquilo foi uma mistura de vários povos que ao longo dos milhares de anos desapareceram, não é? Então, o único que desapareceu foi o povo judeu, para vocês verem.
sempre persistiu. Mesmo após a perseguição que este povo teve, sempre persistiu ao longo da história. O que teria dado origem a esse ressurgimento do Estado de Israel? Ponto de interrogação. Teria sido a religião, a tradição judaica? Como vimos, esta religião foi sempre descentralizada, mas isso teria dado suporte para uma fé monoteísta, impulsionadora, ao ponto de recriar a nação? A tradição judaica e toda a influência do Decálogo foram bem visíveis na reedificação do Estado de Israel. Mas Israel é o único Estado democrático onde a religião e a tradição exercem uma certa influência. Os princípios da liberdade religiosa e defesa do cidadão estão garantidos no Estado de Israel. Ou seja, a única democracia que existe no Médio Oriente é Israel. Não há mais nenhuma. Todo o resto são teocracias islâmicas. Portanto, não há democracia sem religião para Israel. Mas foi neste contexto que, por várias vezes, os Estados vizinhos árabes têm demonstrado hostilidade, incluindo vários conflitos e guerras desde a independência do Estado de Israel. Mas Israel sempre resistiu à inimizade desses povos árabes circunvizinhos. Muitos têm testemunhado ao longo da história este surpreendente sucesso de sobrevivência do Estado de Israel. O histórico teólogo Karl Barth escreve numa história sobre Frederico o Grande. Sabe-se que Frederico o Grande perguntou ao seu médico particular, Zimmermann, se este poderia dar-lhe uma prova absoluta sobre a existência de Deus. A resposta de Zimmermann foi: Sua Majestade, eu tenho uma resposta. Então qual é? Os judeus. É a prova da existência de Deus. A resistência de um povo de 4.000 anos de existência, desde Abraão até hoje. Este surpreendente facto histórico de sobrevivência tem depositado o interesse de vários autores que, no estudo fascinante deste povo, têm proferido alguns comentários. Por exemplo, William Foxwell afirma também sobre o profeta Moisés como tem sido uma das maiores influências históricas, culturais e políticas e religiosas ao longo da humanidade, sem ser o próprio Messias, Cristo, não é? Até aos dias de hoje. Moisés, por intermédio da revelação de Deus, no Decálogo e das leis, teria produzido uma nação única e diferente de todas as outras. Israel, ortodoxo, monoteísta e nacionalista. Devemos a Moisés o surgimento da mais alta vida religiosa e cultural moral da civilização ocidental e de todo o mundo. O professor William Warner, professor de estudos bíblicos no Master College em Santa Catarina, Califórnia, afirma que o povo judeu deve ter recebido uma dádiva incomensurável e incomparável que jamais outro povo jamais recebeu. Nem o povo islâmico consegue chegar a este ponto. William C. Warner escreve: do ponto de vista humano, o povo judeu não deveria mais existir. Diante de tudo o que teve de suportar, ele já deveria ter desaparecido há muito tempo. O que manteve o povo judeu unido por mais de 1000 anos de exílio é um mistério. A resposta deste mistério tem a sua origem na forte componente espiritual e moral do povo judeu. Esta tradição judaica é um conjunto de crenças compartilhadas, práticas, leis e uma devoção única num Deus único na história. Do ponto de vista científico, a fé monoteísta teria influenciado a força espiritual e moral do Ocidente, o que por si teria exercido, pela tradição bíblica das Escrituras, um impacto único para a civilização ocidental. Isso pode ser também comparado aos escritos religiosos judaicos. Richard Bank, especialista na história judaica, escreve acerca da herança cultural judaica. O Ocidente contém esta herança nas palavras das Santas Escrituras, a Bíblia. Estas contêm a narrativa da criação do mundo, o Pentateuco. É nesta origem que toda a tradição judaico-cristã irá assentar. O próprio Cristo virá da linhagem mítica extraordinária do povo escolhido. Profetas, reis, sábios, o Filho do próprio Deus, serão todos apresentados à humanidade neste povo único em sua sabedoria e grandeza. Estes judeus, reis do negócio, serão chamados povo do livro pelos próprios inimigos. Dotados para os grandes acontecimentos, serão vítimas do antissemitismo. A própria Bíblia atribuirá uma importância única aos judeus. Primeiro aos judeus, depois aos gentios. O cristianismo e o islamismo teriam
repetir a sua origem religiosa e espiritual nas Sagradas Escrituras judaicas, não esquecendo que Maomé se inspirou e teve muito tempo antes da religião islâmica começar a existir, frequentou muito tempo os chamados doutores teólogos judeus, nessa altura, em 600 depois de Cristo. Portanto, no livro sobre os judeus, Victor Couperin, estudioso e pesquisador do povo judeu, pensa ser este povo o grande responsável e criador autêntico das ideias feitas. A própria comunidade judaica teria criado este fenómeno. Lemos em seguida algumas das suas palavras. Os judeus seriam os campeões de todas as categorias de ideias feitas, nas palavras do autor. Nenhum outro povo, etnia ou grupo de população acumulou tantas ideias há tanto tempo. Neste domínio, como em muitos outros, foram cronologicamente os primeiros. Fazer esta afirmação não seria já exprimir uma ideia feita, diz o autor. Há de facto uma ligação clara entre a tradição bíblica e o povo de Israel. Eu vou repetir esta frase. Há de facto uma ligação clara entre a tradição bíblica e o povo de Israel. Uma geração que começa do ponto zero, sem a experiência de outras gerações dos povos do passado, ou que adquiriram conhecimento, sem precisar da experiência, teria sido um dos maiores erros da utopia dos homens em toda a história das civilizações. O próprio Edmund Burke, grande conservador irlandês, estudioso e político do século XVII, considerado um dos críticos mais importantes do conservadorismo clássico, escreve sobre a importância da experiência do povo do passado. Os povos que não são capazes de olhar para trás, para os seus antepassados, não serão capazes de olhar para a frente, para a posteridade. Os judeus, contrariando a tendência do iluminismo maçónico, de começar uma sociedade completamente do início, sem olhar para trás, para as gerações do passado. De facto, os judeus são o povo do livro, o povo que respeita o passado, as tradições. Numas palavras, James Madison, um grande nome e artifício do compromisso da fundação da nação americana e da redação da Constituição dos Estados Unidos da América, o que viria a ser o quarto presidente dos Estados Unidos, escreve as seguintes palavras sobre a tradição judaica e os 10 mandamentos. Passa a citar. Não atrelamos o futuro da civilização americana ao poder governamental. Longe disso. Nós atrelamos o futuro de todas as nossas instituições políticas na capacidade do governo humano autónomo, na capacidade de cada um e de todos nós de governar-se, controlar-se, sustentar-se de acordo com a lei de Deus, os 10 mandamentos. Noutra citação também, Thomas Jefferson, o democrata que viria a ser o terceiro presidente dos Estados Unidos, afirma: será que podemos considerar seguros as liberdades de uma nação quando removemos a sua única base firme, a convicção que as pessoas têm de que essas liberdades são presentes de Deus? Douglas Bachman, numa conferência de Friends of Israel, afirmou que, apesar de desprezado e perseguido nesses últimos 2000 anos, Israel sobreviveu como um país coeso, político e economicamente firme. Nos últimos 50 anos, foi vitorioso em 3 memoráveis guerras e continua a sobreviver como nação. E de seguida pode-se analisar de facto a incrível aventura sobre a extraordinária sobrevivência e restauração do povo de Israel. E agora, a prova da restauração de Israel. O coração judeu sempre esteve em Jerusalém, cidade espiritual onde o seu templo tinha como significado a morada de Deus. Este foi também um povo único, sobrevivente de muitas perseguições e guerras. Os judeus sempre foram unidos por uma fé num único Deus e santo. Lemos em Deuteronômio 6, versículo 4 a 5. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor nosso Deus e o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. A Bíblia também apresenta o Deus de Israel como o Criador do homem à sua imagem e que determinaria a vinda do Messias, o Salvador de Israel. Os judeus foram os primeiros dos povos monoteístas, ao contrário de quase todos os outros povos, que eram politeístas e pagãos. Já disse isso lá atrás, foi o primeiro. A Torá, ou a lei de Moisés, o Pentateuco,
É a revelação que Deus deu ao povo hebreu, que perpetuou e imortalizou este ensino de geração em geração por meio dos sacerdotes, escribas e profetas, mas onde começa a inexplicável prova da restauração de Israel. O professor Abraão de Almeida, tenho aqui alguns livros que depois no fim vou mostrar, o professor Abraão de Almeida escreve um artigo interessante sobre a restauração de Israel, onde podemos ler. Isto é muito comprido, não sei se vou ler isto tudo, mas vou ver se... Portanto, a Inglaterra inclina-se para Israel a favor do sionismo em 1917. A declaração de 2 de novembro de 1917 do Ministro de Negócios Exteriores do governo britânico, Balfour, foi aprovada e foi a consequência que viria a dar os acontecimentos que hoje têm ainda lugar no Médio Oriente. O povo judeu, atraído por Israel, dando cumprimento à profecia bíblica, eu os plantarei na sua terra e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor, teu Deus. Atos 9, 14 e 15. Amós 9, 14 e 15. E vos tornarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os povos, e vos tratarei pelo vosso novo, e vos trarei para a vossa terra. Ezequiel 36, 24. Esta profecia foi cumprida e teve lugar em 1948, quando da Declaração de Independência. Lida à nação no dia 15 de maio deste ano. Os britânicos acabaram de deixar o país e logo todas as nações árabes e vizinhas começaram as primeiras grandes hostilidades, aquela que ficou conhecida como a Guerra da Independência. Mal os judeus começaram a festejar e logo se deu o início das hostilidades. Enquanto os israelitas dançavam nas ruas, os aviões egípcios os sobrevoavam, iniciando um ataque árabe. Portanto, podem ver como é que as coisas aconteceram. Então, enquanto os israelitas dançavam nas ruas, portanto, os aviões egípcios sobrevoavam, lutavam, as forças de defesa de Israel, as chamadas FDIs, lutaram bravamente contra os exércitos árabes, sabendo que estavam lutando pelas suas próprias vidas, não é? Portanto, mais de 6 mil judeus, 1% da população judaica de Israel, morreram na Guerra da Independência. Assim diz a declaração, lida nesse dia da independência. Aqui se forjou sua personalidade espiritual, religiosa e nacional. Aqui tem vivido como povo livre, soberano. Aqui tem legado ao mundo o eterno livro dos livros, a Bíblia. Nesta declaração é notória a importância da tradição judaica para o mundo de hoje, mas os judeus tiveram de garantir o seu direito de propriedade da terra, apesar de a ONU determinar a partilha da Palestina em 2 territórios, o Estado da Jordânia e o Estado de Israel. Israel teve de lutar. Toda a imprensa mundial apontava a desgraça de Israel, não acreditando que esta durasse mais de poucos dias. 700 mil judeus mal armados conseguiram destruir um exército de 30 milhões de árabes, com um equipamento tecnológico e bélico. Já quase todo mundo acreditava na ocupação dos árabes no recente Estado de Israel, mas isso não viria a acontecer. Os judeus lutaram bravemente pelo seu direito à vida e venceram como por milagre. Mas ainda continuou. Em 1956, os Estados árabes voltaram a atacar. Nasser apodera-se do canal de Suez e ameaçou Israel mais de uma vez de guerra e destruição. Mas Israel responde no ataque de surpresa antes dos árabes perceberem. Comandados por Moshe Dayan, o famoso Moshe Dayan, os israelitas tomaram o Sinai. Ou Moshe Dayan, não sei como é que se pronuncia. Mas em 1967, liderado pelo ditador egípcio Gamal Abdel Nasser, os árabes voltam a atacar, tentando destruir o Estado de Israel. Foi a chamada Guerra dos 6 Dias e Israel voltou a vencer. Os árabes ficaram destroçados com prejuízos incalculáveis. As vítimas do lado dos países árabes foram imensas e os judeus apenas perderam 700 soldados, comparando aos milhares de árabes. Esta vitória provaram a supremacia do poder judaico, as suas crenças, costumes, tradições e o sentido do dever, bem como a honra, a fé, a prontidão, o empenho, tem sido o legado da tradição judaica como exemplo para a história. Uma pequena nação, habitada por 6,2 milhões de pessoas, arrasada nada menos do que 14 milhões de homens de países árabes aliados, como é isso possível? Há uma profecia na Bíblia que afirma
que os judeus seriam plantados na sua terra, de onde não seriam mais arrancados, e que os egípcios seriam como mulheres diante deles. Teria a tradição judaico-cristã sido fruto de algo espiritual superior? Como pode uma nação tão pequena cumprir à risca essas profecias, sozinha, como um poderoso e numeroso exército inimigo, com vários países aliados e com equipamento bélico de 400 aviões, 600 tanques, mais peças de artilharia, armas e veículos, sem conta, foi derrotado por poucos judeus, muito menos numerosos? Ponto de interrogação. Relatos de soldados contaram que, em situações difíceis, quando já não havia possibilidade alguma de sobrevivência, algo sobrenatural acontecia. Como justificar a sobrevivência de um povo perseguido durante tantos séculos? Como este povo num só dia renasce como uma nação? O Estado judeu nasceu num só dia por deliberação da Assembleia Geral da ONU. Mais uma vez lemos a profecia do livro bíblico de Isaías 66:8. Pode-se fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Apesar de desprezado e perseguido nestes últimos 2000 anos, Israel sobreviveu como um povo nos últimos 50 anos. Foi vitorioso em 3 memoráveis guerras e continua a sobreviver como nação. E em todas as histórias mundiais, jamais alguma nação foi exilada da sua terra, perdeu a sua existência nacional e o seu idioma, depois de tudo, retornou como um povo à sua pátria original e ainda revivificou seu antigo idioma. Exceto Israel, foi a única nação que fez isso. Depois de tudo isso, este povo, há muito que já devia ter desaparecido, mas não, ele continua firme e continua como o centro do mundo, o relógio do mundo, o povo eleito, o povo que continua firme, e ainda hoje vemos isso nos nossos dias. Meus amigos, já aqui há muito mais, portanto, há aqui passagens sobre Israel e as Escrituras, mas como isto depois vai ficar muito longo e eu não quero, vou apenas aqui falar de alguns versículos bíblicos e depois vamos aos livros. Em Gênesis 2, versículo 7, darei a tua descendência a esta terra. Deus falando a Abraão. Em Gênesis 15, 18, a tua descendência dei a esta terra. No livro de Jeremias 31, capítulo 31, 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver deposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmei com a casa de Davi. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Mais para a frente, em Jeremias 31, lemos, 31, versículo 35 a 37. Assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Vejam bem, Deus compara a nação de Israel com os astros do universo. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Agora vamos ler uma citação do escritor norte-americano Mark Twain, que escreveu no Apple Magazine em 1897. Se as estatísticas estiverem corretas, os judeus constituem menos de 1/4 de 1% de toda a população humana. Isso sugere um minúsculo e obscuro pontinho
perdido em meio à Via Láctea. Na verdade, nem se deveria ouvir falar acerca deles, os judeus, mas eles são citados, sempre falou-se deles. O povo judeu tem tanto destaque no planeta quanto qualquer outro povo, e a sua importância é desproporcional ao seu tamanho. Estão a ver? E agora, vemos novamente nas Escrituras, Isaías 41, do versículo 8 ao 9, pode-se observar que o povo judeu é de facto o povo escolhido. E eu quero ler isto para os meus amigos. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitarei. Isto é bíblico. Quando eu ouço algumas teologias cristãs, alguns pastores dizer, não, Israel não tem nada a ver connosco, já não interessa para nada. Não é bem assim, meus amigos. Não é bem assim. Israel continua a ser a menina dos olhos de Deus. E vamos continuar. Pode-se ler em Isaías 41, versículo 10, 13 e 14. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus e eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Não temas, ó vermelhinho de Jacó, povinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. E o teu Redentor é o Santo de Israel. Lemos outra vez, em Gênesis 12, 3. Abençoar-ei os que te abençoarem, e amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as nações da terra. E eu penso muito neste versículo. E tenho prova viva que Deus me tem ajudado e me tem abençoado. Eu não sou judeu, eu sou português, não é? Mas conheço a importância do povo judeu espiritualmente. E então, em Isaías 49:15, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. E ainda em 49:16, Isaías, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. E agora, em Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. No livro de Ezequiel, lemos, habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual vossos pais habitarão nela e os seus filhos e filhas dos seus filhos e filhos dos seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Também no livro de Gênesis 15:18 lemos, naquele mesmo dia fez o Senhor a aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Também lemos em Ezequiel 37, eis que eu tornarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra, farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será o rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais, para o futuro, se dividirão em dois reinos, como foi o caso dos reinos divididos, não é, de Israel. E mais alguns versículos que eu vou ler aqui. Não temas, porque eu estou contigo. Trarei a tua semelhança desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte, dá, e ao Sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Isaías 43, 5, 6. Por isso é que existe uma oposição espiritual muito forte ao retorno dos judeus à Terra Santa. Estão a perceber que isto é uma guerra espiritual, meus amigos. Quem não compreende as Escrituras não consegue compreender as coisas. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião, Jerusalém, com júbilo e alegria eterna. Haverá sobre a sua cabeça gozo e alegria, alcançarão, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Isaías 35:10.
E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Isaías 35:10. Assim diz o Senhor: quem diz a Jerusalém, tu serás habitado, e as cidades de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Isaías 44, 24, 26. Meus amigos, aqueles que dizem que os cristãos não têm nada a ver com o povo hebreu, com a primeira parte da Bíblia, então mais vale não lerem a Bíblia, não lerem as Sagradas Escrituras, porque a origem do cristianismo é o povo hebreu. Então, em Ezequiel 11, 17, 19, hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei da terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel, e lhes darei o mesmo coração e o mesmo espírito novo, porei neles. E agora aqui, Jeremias 30, 18. Eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó e apiader-me-ei das suas moradas. E a cidade será reedificada sobre o seu montão. E o palácio permanecerá como sempre. Jeremias 30, 18. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, ó nações. Aquele que espalhou a Israel o congregará, porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Hão de vir e rejubilarão na altura de Sião. Farei do cativeiro do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, e torná-los-ei a trazer a terra que dei a seus pais, e a possuirão. Não te espantes, ó Israel, porque eis que te liberarei das terras de longe e da tua descendência da terra do seu cativeiro. Salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Jeremias 30, 10, 31, de 7 a 8. E agora, como conclusão, talvez a interpretação mais correta seria uma reflexão, uma séria reflexão e meditação para com um povo tão especial. Mesmo aqueles que não gostam de Israel, mesmo até aqueles que não são cristãos, eu entendo. Essa extrema-esquerda completamente louca, eu entendo que eles possam odiar Israel. Agora, o cristão, seja católico, protestante ou ortodoxo, tem de refletir, meditar sobre a história e sobre esta nação e a importância desta nação. E há uma citação, uma tradição no mundo islâmico que diz assim: primeiro nós removeremos aqueles que oram ao sábado, depois nós removeremos aqueles que oram ao domingo. O que é que isto quer dizer, meus amigos? O que é que isto quer dizer? Primeiro os judeus e depois os cristãos. É isso que quer dizer. Portanto, os nossos inimigos primeiro vão se atacar aos judeus, depois, quando não vão conseguir, é lógico que não vão, porque Deus não vai deixar. Mas, se eles conseguissem, logo a seguir eles atacariam os cristãos. Aliás, os cristãos já estão a ser todos perseguidos e todos reduzidos, para não utilizar aqui outra palavra no YouTube, tanto no Norte da África como no Médio Oriente. Principalmente no Médio Oriente. Na Síria, a comunicação social não diz nada, mas eu vou fazer um livro, eu vou falar sobre isso, sobre o ataque aos cristãos. Podem estar preparados porque eu vou falar sobre isso. A comunicação social não diz nada, nem uma vírgula. Estão a perceber? Portanto, nós temos que perceber o que é que se está a passar. Portanto, toda a base hebraico-cristã ou judaico-cristã, a matriz civilizacional judaico-cristã, está debaixo de fogo. E por isso Israel, que é o braço da democracia no meio daqueles países todos, o braço avançado, o porto avançado, é a resistência. E uma vez, o próprio primeiro-ministro israelita disse o seguinte, estava com um político americano, um presidente americano, agora não me recordo da citação, eu já li isso há muito tempo, e o primeiro-ministro estavam lá em Israel, estavam em Jerusalém, e ele mostrou assim o horizonte e disse assim, virou-se para o presidente americano e disse assim: estás a ver aquele horizonte ali? Aquela fronteira ali, aquele horizonte ali? Quando isto desaparecer, eu temo pelo mundo ocidental.
Eu temo pela Europa e pelos Estados Unidos da América. Porque nós aqui somos o muro que impede estas nações radicais islâmicas. Porque o que eles querem ali é varrer Israel do mapa, fazerem ali a grande comunidade islâmica, que é isso que eles querem. E, meus amigos, depois dos que oram ao sábado, será os que oram ao domingo. Depois eles vão querer vir para a Europa e para os Estados Unidos fazer o mesmo. Aliás, já há uma movimentação para a Europa, eu não vou falar muito disso aqui, que está a acontecer debaixo dos nossos olhos. Por isso, meus amigos, esqueçam o antissemitismo. Estou a falar para aqueles nacionalistas radicais. Esqueçam tudo isso que vocês têm contra Israel, porque neste momento é a nossa sobrevivência que está em jogo. E mais do que nunca devemos estar ao lado de Israel. Porque não é Israel que está a invadir a Europa em número. Não é Israel que está a querer destruir os europeus, americanos e os israelitas. Nós sabemos quem é que está a querer. Não é? Há 3 grandes forças contra a matriz judaico-cristã neste momento. A primeira de todas são os grandes financeiros. Os grandes financeiros, porque são eles que estão o dinheiro. Os grandes financeiros e as grandes fundações, que são eles que controlam as organizações internacionais. E esses grandes financeiros financiam 2 ramos que estão a ser ajudados. Portanto, os grandes financeiros, e tem 2 ramos que estão a ser ajudados. As extremas esquerdas radicais e wokeistas, antisionistas, não é? Como sabemos, antissemitas, e depois os islâmicos radicais, que são os 2 ramos. Portanto, globalistas, extremas esquerdistas e radicais islâmicos. Isto faz um triângulo, meus amigos. Eu temo muito porque são as 3 grandes forças inimigas da matriz da judaico-cristã, da civilização judaico-cristã, que eu chamo Atenas, Roma e Jerusalém. E eles querem destruir isto. Atenas, Roma e Jerusalém. É isso que eles querem destruir. Espero que me tenha feito entendido. E para acabar, ouvi a palavra do Senhor, portanto, vamos continuar. O povo israelita, de facto, traz consigo uma herança incomensurável. A tradição judaico-cristã foi sem dúvida preservada por este povo, que ainda espera pelo momento crucial da sua história. A terra de Israel, tal como é representada pelas Escrituras, a Terra Santa, é de facto o ponto central mais relevante de toda a história do povo do mundo. Meus amigos, Jerusalém, se nós, portanto o mundo, que é um globo, se nós abrirmos o planisfério, podemos abrir o planisfério num mapa, não é? Num plano, digamos assim, abrimos o planisfério num plano, e se nós pegarmos no planisfério aberto, com todos os continentes, todas as nações, o centro deste planisfério é Israel, o centro de Israel é Jerusalém, o centro de Jerusalém é o monte do templo, o centro do monte do templo é o templo sagrado, que neste momento não existe, que tem a mesquita em cima, e o centro deste templo era onde ficava situado o Santo dos Santos, onde se vai acrescentar o grande líder do mundo. Porque isto é bíblico, meus amigos. Isto é bíblico. Aquele que se vai proclamar como o rei do mundo e que o mundo inteiro vai aclamar, quando eu digo o mundo inteiro, é a comunicação toda social, é todas as culturas, todos os povos, todas as religiões. Isto também ainda vai demorar para acontecer, mas vai acontecer. Todo o mundo vai proclamar esse grande líder que vai vir e que se vai querer sentar no Santo dos Santos, no centro deste templo, que neste momento é onde está a cúpula, não é? Onde está a mesquita. Portanto, meus amigos, tudo vai se jogar ali, em Israel. E Israel é o centro do mundo. Atenção, eu sei que há aí muitos teólogos na internet, pastores que são pessoas que têm estudos, pessoas que são inteligentes, mas que dizem que não, esqueçam, Israel não é o centro do mundo, isto é um ramo teológico e escatológico dos pré-tribulacionistas, ou o que vocês quiserem chamar. Mas, amigos, isto não tem nada a ver com pré-tribulacionistas, nem pós-tribulacionistas. Isto nem aqueles que acreditam nisto ou naquilo, nem os católicos, nem os ortodoxos, não. Isto tem a ver com os acontecimentos mundiais que sempre passou naquele sítio e que
todo o mundo vai girar ali à volta daquilo. As 3 religiões principais giram à volta daquilo. A saber, que tem mais adeptos no mundo, que ainda continua a ser o cristianismo. O islamismo, que se não for travado, vai passar à frente. E depois, por fim, o judaísmo. Mas tudo gira ali à volta e no centro daquele sítio. E agora vamos aos livros. Bom, meus amigos, eu, como cristão e estudioso da Bíblia, também sou estudioso do Antigo Testamento, também sou estudioso da Torá e também sou estudioso do povo hebreu e depois do povo judeu. Pronto. Agora, há uma diferença entre a tradição hebraica, que é o Antigo Testamento, e que vai até o nascimento de Cristo, e há uma diferença depois com a evolução do judaísmo, que vai evoluir para o judaísmo talmúdico. E eu não vou falar disto aqui. Para mim o Talmud, não, já o estudei também, porque eu tenho que saber o que é, não é? Mas, para mim, o talmúdico é uma coisa de homens, inventado por homens, com uma forte oposição a Cristo. Portanto, por isso é que eu estou a dizer para esquecerem o Talmud. Para todos aqueles que são contra Israel, esqueçam. Nós vamos falar aqui da Bíblia, principalmente da Bíblia, vamos falar aqui do Antigo Testamento, a Torá, os 5 primeiros livros, e a história do povo hebreu, que é isso que nos interessa. E depois o cristianismo, não é? Porque nós obedecemos a Cristo, nós estamos debaixo da graça, nós não, como algumas teologias que andam aí também, nós já não estamos debaixo da lei. Portanto, as maldições e estas coisas todas já não existem para nós. Nós estamos debaixo da graça. Então, vamos começar com alguns livros importantes. Eu vou começar com alguns livros da Bíblia. Portanto, há muita coisa, mas eu não... Portanto, escolhi aqui algumas coisas. Primeiro temos que fazer um estudo da Bíblia, porque é o livro do livro e é o primeiro livro que eu vou aqui apresentar. Aqui a versão protestante, Abraão de Almeida, não é? Mas existe também outras versões. Quem for católico pode ler a versão dos capuchinhos. Há outras versões, agora não me recordo aqui, eu tenho ali muita coisa. Mas isto aqui eu só estou a mostrar para nós percebermos que o texto sagrado, e principalmente agora vamos nos focar mais no Antigo Testamento, porque para estudar a origem do povo hebreu, nós temos que estudar o Antigo Testamento. Portanto, a Bíblia, a primeira coisa que nós temos que fazer é estudar a fundo a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Depois, livros que nos possam dar sustentação para os nossos estudos, que são livros secundários. Eu vou chamar isso uma bibliografia secundária, que vão dar apoio ao texto bíblico. Por exemplo, Escatologia do Novo Testamento, de Russell Shedd. Russell Shedd, como sabemos, é um teólogo muito conceituado nos estudos bíblicos, nos seminários e nos institutos bíblicos. Estuda-se ainda muito Russell Shedd. E aqui a Escatologia do Novo Testamento. Eu aconselho a leitura. Isto é um livro muito pequenino, para termos a noção, tem apenas 70 páginas, mas tem tudo. Tudo. Os versículos bíblicos, tudo. Portanto, é importantíssimo o estudo deste trabalho. Depois, para aprofundar em termos dos eventos finais, aquilo que nós chamamos a escatologia, que é a doutrina dos últimos tempos, dos últimos acontecimentos bíblicos, podemos, por exemplo, aqui um exemplo, estudo sobre o Apocalipse, de William Kelly. Estudo sobre o Apocalipse de William Kelly e, desde já, quero anunciar aqui no canal que eu vou fazer, e vai ser já o próximo vídeo, por causa dos acontecimentos também que nós estamos a ter aqui em Israel e com o Irão, né? Eu vou apresentar o livro de Robert G. Morgan, os 50 acontecimentos finais na história da humanidade. Portanto, as últimas palavras da Bíblia sobre os últimos dias da Terra, fazendo uma comparação entre a escatologia bíblica e os acontecimentos temporais, os acontecimentos políticos. Portanto, eu vou aqui mostrar, portanto, os 50 acontecimentos finais na história da humanidade. Isto é um livro muito importante. Muito importante, portanto, vai ser o próximo trabalho que eu vou apresentar. Era para apresentar outros trabalhos, não é? Que também vou apresentar, mas eu vou pôr este aqui à frente,
porque acho que é importante. Então, depois, Estudo Panorâmico da Bíblia, um livro muito conhecido, de Harriet Mears, portanto, um estudo panorâmico da Palavra de Deus e que lhe permite colocar cada livro em perspectiva. Portanto, é importante também, eu tenho aqui algumas datas, alguns apontamentos, é importante também o estudo panorâmico da Bíblia, como reforço à leitura bíblica. Isto é um reforço à leitura bíblica. Porque primeiro a leitura bíblica é o mais importante. Agora, para percebermos um bocadinho do que é que tivemos a falar até agora, temos que estudar o judaísmo, meus amigos. E se vocês queiram ou não, têm que estudar o judaísmo. Que gostem ou não, têm que estudar o judaísmo. E a política do Médio Oriente também é importante. Para isso, eu tenho muita pena que este livro seja em francês, L'Histoire d'Israël, que eu já li esse livro há muitos anos, de Moïse aos Acordos de Oslo. Portanto, a história de Israel, de Moisés aos Acordos de Oslo. Este livro é grandito, tem quase 700 páginas, mas é um livro de bolso, mas em francês, infelizmente, mas nos faz aqui a história toda de Israel. História, as antigas histórias antes de Cristo, não é? Dos tempos bíblicos, e depois toda a história até aos nossos dias. Fantástico este livro, para termos conhecimento, para ganharmos conhecimento. Depois, o que é que eu vou apresentar? Alguns livros importantes sobre os últimos acontecimentos escatológicos, e eu aconselho a leitura de Abraão de Almeida. Já é antiguito, já é um autor antigo, mas este livro que eu vou aqui mostrar, para mim é um dos principais que eu li e que é muito importante para nós ganharmos conhecimentos sobre o que aconteceu antes e o que vai ainda acontecer. Então, Abraão de Almeida, Israel, Gog e o Anticristo. Gog, Magog e o Anticristo. Esta é a edição revista e ampliada. Portanto, isto aqui é importantíssimo, este trabalho. Não sei se querem tirar apontamentos. É importantíssima a compra deste trabalho. Já é antiguito, mas é importante. Depois, outro livro importantíssimo que eu li e reli pela sua importância, de Dave Hunt. Dave Hunt faz aqui a história toda da cidade de Jerusalém numa perspectiva bíblica, fazendo também a comparação com a religião islâmica e o peso que a religião islâmica vai ter no cumprimento das profecias bíblicas. Então, Jerusalém, um cálice de tontear as profecias sobre a cidade santa. Meus amigos, isto é um livro importantíssimo. As profecias sobre a cidade santa. É importante termos em conta este trabalho, esta leitura, que é um livro muito, muito importante. Eu, sinceramente, acho que é um dos mais importantes que eu já li. Depois, outro livro que eu já fiz bastante publicidade nas minhas redes sociais, Ocidente Neri, principalmente quando aconteceu o 7 de outubro de 2023, salvo erro, aquele ataque terrorista do Hamas à nação de Israel. Eu, durante semanas e semanas e semanas, fiz a publicidade deste livro, porque, de facto, em termos espirituais e temporais, aqui está tudo o que nós devemos saber para estarmos ao lado de Israel. E nós devemos estar ao lado de Israel. Que é o livro de John Hage. John Hage é um pastor americano protestante que teve a ideia de reunir, portanto, as comunidades, as igrejas protestantes com a comunidade judaica nos Estados Unidos. Ele foi o criador do dia, acho que é o Dia para Israel, está aqui, portanto, ele criou, portanto, eu posso ler, depois de 26 anos de apoio incondicional a Israel e ao povo judeu, o pastor Hage convocou mais de 400 dos principais líderes evangélicos da América para formarem a Christians United for Israel, Cristãos Unidos a favor de Israel. Hoje,
A CUFI é uma organização nacional de milhões que estão a apoiar Israel e o povo judeu. Portanto, ele criou um dia para Israel, é isso. Organizou a primeira noite para honrar Israel, em 1981. E depois foi evoluindo até fazer esta organização, portanto, que foi uma organização histórica nos Estados Unidos, e ele relata tudo aqui neste livro. Os cristãos devem apoiar Israel, ponto de interrogação. E ele aqui explica tudo, porque é que os cristãos devem apoiar Israel. Agora, outro livro agora mais político, isto agora estamos no âmbito da política, de David Meir Levy, que é judeu, este aqui já é judeu, e criou um livro sobre as grandes mentiras da propaganda. É um livro contra a comunicação social, contra a propaganda, essa propaganda da extrema-esquerda, que é anti-israelita, não é? E ele diz grandes mentiras, demolindo os mitos da propaganda da guerra contra Israel. David Meir Levy, com a introdução de David Horowitz. Portanto, um livro a ter em conta também, importantíssimo este trabalho, em termos de políticas, desde o tempo de Yasser Arafat, da OLP, os tempos remotos, logo a seguir a criação do Estado de Israel, em 1948, depois a Guerra dos 6 Dias, a Guerra da Independência, a Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur. Está aqui tudo, o autor nos fala de tudo, demolindo, portanto, todas estas mentiras da extrema-esquerda e da comunicação social. Depois, agora, outro livro, numa perspectiva histórica, mais numa perspectiva histórica, desde o tempo das Cruzadas, desde o primeiro templo, que podemos ler na Bíblia. Jerusalém, uma cidade santuário, de André Shuraki. Aqui, Jerusalém, uma cidade santuário. Que eu também achei um livro importante. É um livro assim, tem quase 300 e tal páginas, mas é um livro que se lê bem, tem algumas ilustrações interessantes sobre a própria Jerusalém, portanto, é um livro muito interessante de ler. Portanto, Jerusalém, uma cidade santuário. Depois, o livro completo. Agora vamos aos livros sobre o judaísmo. O livro completo sobre a história, o legado dos judeus, de Abraão ao sionismo. Tudo o que você precisa para compreender os principais acontecimentos, personagens e locais. De Julie Gutin e Richard Bank. Eu li este livro várias vezes porque me ajudou muito quando eu estudei o judaísmo, que eu tive que estudar o judaísmo, e ajudou muito, meus amigos, só para vocês verem como é que o livro é organizado. Portanto, muito bem organizado o livro. Portanto, aqui o livro muito bem organizado. E cada capítulo, estão a ver, por exemplo, aqui. Olha, por exemplo, Vivendo entre os muçulmanos, aqui no capítulo 16, que nos explica tudo. O grande livro completo sobre a história do judaísmo, o legado dos judeus, um livro também a ter em conta. Vou aqui mostrar para os meus amigos verem. De Abraão ao sionismo. Depois, saiu agora há pouco tempo, está nas livrarias, de Simone Sei Montefiore, já fiz a apresentação no canal, Jerusalém, a biografia. Isto é monumental. Demora muito tempo a ler, porque este livro tem cerca de quase 900 páginas. É um calhamaço, como podem ver, mas é um livro importantíssimo. A história de Jerusalém é a história do mundo, aqui na contracapa. Portanto, biografia da história de Jerusalém, que foca a parte islâmica, foca a parte judaica principal, não é? Foca a parte cristã, fala dos principais bairros em Jerusalém, a população de Israel, enfim, um livro importantíssimo para nós ampliarmos, digamos assim, os nossos conhecimentos sobre Jerusalém. Depois, meus amigos, a primeira parte da Bíblia, os 5 primeiros livros, existe a Tora em versão portuguesa, que eu tenho aqui. A leitura, para quem quer estudar Israel, o judaísmo e tudo à volta da Tora e compreender um pouco melhor, pode ler a Tora também. Tem uma ordem muito diferente da que está na Bíblia. Mas, meus amigos,
a tradução é praticamente a mesma, aqui traduzido para o português. Portanto, e com ornamentado, não é? O livro é todo ornamentado. Portanto, isto é cultura, meus amigos. Isto não é só... Não podemos olhar só para isto em termos religiosos. Também temos que olhar em termos de conhecimento e de cultura. Portanto, para saber de onde nós, os cristãos, viemos. É importantíssimo saber a nossa origem. Agora, livros sobre o judaísmo. Aqui as ideias feitas que eu citei no meio do vídeo, quando eu li os documentos do vídeo, o livro dos judeus, portanto, de Victor Kuppermick, Os Judeus, Ideias Feitas, que eu achei muito interessante este livro. Nem sempre é favorável ao judaísmo, mas é um livro muito interessante de se ler. Já o li há muitos anos atrás já o li. Depois, outras páginas bíblicas, Moisés, de Agostinho da Silva. Eu pensei, ao ler isto, que este autor ia dizer mal do princípio ao fim, mas não. Fiquei muito, muito, muito admirado. E aqui tem, isto é uma relíquia, é um livro muito antigo, mas fiquei muito admirado com este pequeno livro de Agostinho da Silva. Depois, o pensamento judaico, André Chouraqui. O pensamento judaico. Compreender o pensamento judaico, que também me ajudou a entender um pouco melhor o próprio pensamento judaico. E, para mim, o principal, que eu não tenho aqui, o principal livro, que é a História do Povo Judeu, do historiador Flávio Joséfo, que para mim é incontornável, que é um calhamaço assim deste tamanho, que está à venda, portanto, na livraria Capu, CPAD, ali na Rotunda do Relógio, e que para mim é, de facto, o livro dos livros, um dos livros, sem ser a Bíblia, não é a Bíblia, é o livro dos livros, mas aquele livro também ajuda-nos a ver em termos de história, a história do povo judeu, de Flávio Joséfo. E, meus amigos, para acabar este vídeo, isto não é nenhum vídeo em defesa absoluta do judaísmo ou da nação de Israel. Este vídeo destina-se a nós, cristãos, sabermos a nossa origem. A origem esta que é uma origem histórica, uma origem temporal e principalmente uma origem espiritual. E que devemos muito a Abraão, devemos muito a Moisés, devemos muito a todos os profetas, aos reis de Israel, Davi e Salomão, às tribos de Judá. Devemos muito a todo esse legado que está na Bíblia, que está no Antigo Testamento, e mais do que nunca devemos valorizar toda esta herança cultural e espiritual. E mais do que nunca estar ao lado de Israel. Sempre ao lado de Israel. Não quer dizer que não tenhamos que fazer críticas duras quando, em termos políticos, quando os vários governos que já existiam ao longo da história, também fizeram erros, não é? Também erraram, porque todos os homens erram. Mas, em termos espirituais, devemos estar ao lado dessa nação. Porque isso é uma questão espiritual. E espero que consigam compreender. Eu sei que vai haver alguns que não vão conseguir compreender isto. Infelizmente não vão. Sempre evitei fazer um vídeo destes aqui no canal. Também não por medo, mas por questões polémicas, que eu sei que há muita gente que não concorda, infelizmente, porque principalmente no mundo católico há uma tradição, uma herança tradicional muito enraizada no catolicismo, que perdurou durante muitos séculos, na Idade Média e tudo, que sempre viram o povo judeu como um povo maldito, não é? Digamos assim, como um povo responsável pela morte da cruz do próprio Cristo. Mas não, é o pecado humano que Cristo levou na cruz. Cristo não foi morto pelos judeus, porque estavam lá os romanos, estavam lá os judeus e estava lá muita gente. Cristo foi morto e ressuscitou no terceiro dia para levar consigo os nossos pecados, para perdoar os nossos pecados e para que nós possamos ter acesso à salvação. E é isso que nós temos que compreender espiritualmente, porque se nós caímos no erro do antissemitismo e do antijudaísmo, Deus não quer isso, meus amigos. No céu, e eu vou dizer isto para acabar este vídeo, no céu não haverá judeus, não haverá cristãos, não haverá denominações. E acredito que até noutras religiões
porque só Deus é que sabe, e Deus não toma em conta a ignorância dos homens. E acredito que haja também muita gente salva em outras partes do mundo que não sejam no cristianismo. E só Deus é que sabe, nós não sabemos. E sabemos uma coisa, é que no céu não haverá judeus, cristãos, católicos, protestantes, ortodoxos, não haverá muçulmanos, budistas, não há. No céu haverá almas salvas para Deus, para glorificar a Deus. Corações salvos, almas salvas para Deus. O povo de Deus estará reunido com o Cristo no céu. É isso que nós temos que pôr nas nossas mentes. E, mais uma vez, espero que tenham gostado deste vídeo. Despeço-me assim. Portanto, não percam. Eu, mais uma vez, vou mostrar, porque eu vou avançar com este livro agora, como o próximo trabalho. E depois também vamos ter mais 2 trabalhos que eu já tinha anunciado. Portanto, como conquistar o Ocidente para Cristo, que eu achei importante, e também relativismo pós-moderno e a fantasia fascista da esquerda identitária, que eu também acho importante nos tempos que correm. Portanto, mais uma vez, eu despeço-me dos meus amigos, um abraço e até uma próxima.